Viver e trabalhar no século XXI. Você tem dado conta de fazer as duas coisas? No ADMcast de hoje a gente conversa com o psicólogo Alessandro Marimpietri. Ele é um dos palestrantes da 34ª Convenção ADM, que acontece de 5 a 9 de dezembro em Praia do Forte, e esse é um dos temas. Fique com a gente. Viver e trabalhar no século XXI, desafios e possibilidades. Esse é um dos temas da 34ª Convenção ADM, e quem vai falar sobre este e sobre outros assuntos com a gente hoje é Alessandro Marimpietri, o nosso convidado do ADMcast. Alessandro é psicólogo, com doutorado em Ciências da Educação, e se dedica há mais de 20 anos a escutar crianças, adolescentes e suas famílias. Viaja pelo Brasil fazendo conferências, acredita que todas as invenções humanas nascem da infância, mesmo aquelas feitas por adultos. É autor de 2 livros, Quando Somos Um Só e O que é o Tempo. Seja bem-vindo, Alessandro, ao nosso ADMcast. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Afinal, o que é o tempo? Pois é, essa é uma pergunta que para a contemporaneidade é muito central, né? Porque nós vivemos uma redimensão do tempo. Nós vivemos muito apressados, nós vivemos devendo ao tempo, nós vivemos uma aceleração e com a sensação de que, como disse o Caetano, aqui tudo parece que já era construção e virou ruína. Ou seja, aquilo que está hoje, amanhã não se aplica, e o que amanhã é verdade, depois de amanhã já não vale. E nós ficamos meio desesperados tentando entender como é que a gente pode viver a vida trocando o pneu com o carro em movimento. É assim que a gente vive. Então, eu acho que a dimensão do tempo é uma coisa que nos toma hoje de maneira muito central, né? A nossa relação com o passado, por exemplo, a gente não quer mais viver de certas maneiras que já testamos no passado, mas a gente não tem outros modelos assim muito estabelecidos para viver o presente e para projetar um futuro. A gente vive muito preso no presente. A gente dissolveu completamente a separação do mundo do trabalho e da vida pessoal. Então a gente começa a trabalhar 6h30 da manhã, quando a gente pega o smartphone, e termina de trabalhar 11h30 da noite, quando a gente desliga para ir dormir. Ou seja, a gente está num tipo de vida líquida, como disse o Bauman, em que a gente olha e não consegue separar as coisas. Então, a dimensão do tempo é indiscutivelmente uma dimensão central para essa perspectiva subjetiva. Como é que a gente se sente? Como é que a gente olha para dentro? Como é que a gente constrói as nossas relações? Até onde vai a vida pessoal? Até onde vai a vida pública? Até onde começa a minha vida pessoal? É onde é que ela toca a vida do trabalho? Por que está tudo tão misturado? E como é que a gente consegue dar conta de viver esses desafios e transformá-los em possibilidades? Essa questão do tempo, você falando, me lembrou um vídeo que passou por mim esses dias no Instagram de uma especialista, uma psicóloga, não sei o que ela era exatamente, mas ela teve uma fala muito feliz, fazendo essa analogia que antigamente, na Grécia, o tempo ele não era medido no contar das horas, dos minutos, dos segundos, mas sim pela evolução da humana, a sua evolução, aquilo que você atingia enquanto indivíduo, né? Se você não muda, se você não evolui, o tempo não está passando para você. É verdade. Né? E, de fato, nós nos desconectamos com essas dimensões mais subjetivas do tempo, né? O tempo de cada sujeito, o tempo da experiência humana, o tempo da natureza, né? A gente está vivendo uma vida cada vez mais indoor, né? Com muita dificuldade de estar ao ar livre, de perceber. O nosso olhar está muito desacostumado a olhar para o horizonte, a gente está sempre com o olhar muito perto das coisas. Então, a gente perde um pouco essa dimensão do tempo desde quando a gente vive nessa correria. Sabe aquele desenho antigo do Papaléguas, que o coiote ficava atrás do Papalégua? É como se a gente fosse aquilo ali. A gente fica atrás de um objetivo que a gente não sabe direito qual é, e enquanto a gente fica tão focado nisso, o cenário vai se modificando, o tempo vai passando, as coisas vão ali atravessando a nossa experiência humana sem que a gente tenha um tempo de contemplação, de percepção daquilo, de entendimento do que aquilo reverbera nas nossas perspectivas subjetivas. Então, é importante que a gente saiba como lidar com isso. Eu acho que a gente está meio malabarista, sabe? Essa ideia do malabarista que sempre, para fazer sua beleza acontecer, tem que ter um malabar no ar. Nunca cabem todos na mão. Então, é como se a gente precisasse ficar obrigado ao movimento, isso gera um cansaço enorme. A gente está se movimentando no sentido simbólico muito mais do que a gente fez antes,
mas ao mesmo tempo a gente tem que achar alguma chance de transformar tudo isso em alguma beleza, em alguma saída, em alguma possibilidade de encantamento com as experiências do dia a dia. Eu acho que a gente está muito desatento, sabe? Às poéticas do dia a dia, as coisas simples que se transformam assim, em encantamento, em experiência. E que muitas vezes mudam o dia, né? Mudam a São um vida, milagre, né? mudam a vida. São um milagre de cada dia, de cada É cada quando o momento. extraordinário invade o simples, né? Invade o comezinho, invade o ordinário. E aí aquilo se transforma numa experiência que a gente tem que contar, que a gente tem que falar, que a gente tem que partilhar com alguém, tem que ligar para um amigo, tem que contar para alguém, porque aquilo ganha uma importância capital. E se a gente for pensar bem, nós humanos somos feitos disso, né? A gente é um tipo de bicho muito diferente de outros bichos. A gente tem a obrigação de inventar a vida. A nossa vida não está garantida pelas regras biológicas, como está a vida da vaca ou a vida do cavalo, que tem uma vida ali programada e, aliás, é a mesma vida. Passam-se os anos, é a mesma vida. Nós não. Nós vamos à lua, nós inventamos um antibiótico, nós temos poesia, música. Então, nós temos uma vida riquíssima, cheia de invenções, mas ao mesmo tempo cheia de desafios, né? Pois é, então quais são, Alessandro, os maiores desafios que a gente tem hoje, né? E que nos impede de viver desta forma plena, né? Eu acho que se a gente pensar algum tempo atrás, eu ouvi de um amigo uma anedota muito interessante. Esse negócio de mindfulness é muito para hoje, né? Porque antigamente, quando a gente estava esperando o ônibus, nós estávamos absolutos esperando o ônibus, não tinha mais nada para fazer. A gente estava inteiro nas experiências. Então, acho que essa é a primeira grande dificuldade, né? O sujeito contemporâneo, ele tem muita dificuldade de estar inteiro na experiência. Ele divide-se. Desculpa. Ele divide-se o tempo inteiro com outras coisas. A gente precisa, para se distrair, a gente precisa estar atento. O homem contemporâneo não come que para se distrair, ele precisa estar atento, ele precisa estar olhando alguma coisa, precisa estar fazendo alguma coisa, o que não acontecia talvez há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás nós tínhamos uma vida mais inteira naquilo que a gente vivia. Então, se estávamos esperando o ônibus, estávamos esperando o ônibus. Se estávamos cozinhando, estávamos cozinhando. As coisas tinham uma relação com o tempo que aprofundavam a nossa experiência. Hoje, com essa ressignificação da relação com o tempo, nós ficamos na superfície das experiências. Então, a gente tem uma tendência a superficializar as nossas vivências. E isso faz com que a gente acumule uma quantidade maior de coisas vividas, mas sem a reverberação interna, psíquica, daquilo que foi vivido. Então, acho que esse é um grande desafio. Um outro desafio é a gente conseguir, nessa loucura que a gente vive, achar espaço para olhar para dentro. A gente é muito para fora. Tudo a gente quer mostrar, tudo a gente quer publicar, tudo a gente quer pôr na rede social, tudo a gente quer demonstrar. Aquilo que não aparece é quase como se não existisse no mundo contemporâneo. Se a gente vai sair para jantar, saímos daqui, vamos almoçar nós dois, e não fotografamos o prato e publicamos, é como se essa experiência não tivesse valido para mim ou para você. Precisa parecer ser antes de ser. Exato, tem que estar no registro da imagem. Esse é um outro desafio muito grande para o sujeito contemporâneo, né? Porque é muito cansativo a gente, além de viver, ter que demonstrar publicamente o que vive, né? Ter que mostrar para o outro, para o olhar do outro, como se esse olhar fosse aquele que garantisse para a gente a validação daquela experiência. Então, esse é um desafio. E um terceiro que eu acho muito potente que tem muito a ver com essa questão da imagem, é a dificuldade de narrar, de contar. Nós vivemos hoje narrativas muito curtinhas, né? Tudo é rápido, tudo é célere, a gente tem pouco espaço para a palavra, a imagem vale muito mais do que 1000 palavras, a gente tem pouco espaço para contar. E a palavra é o que nos difere, é o que nos faz humanos. A gente vive para contar histórias. Toda história humana é uma ficção. A história de Alessandro Marin Pietri, ela começa antes de eu nascer. Quando eu nasci, já tinha uma história para mim, pensada, não como um roteiro definitivo, mas como um esboço. Aqueles que me antecederam já tinham ideias sobre mim, expectativas, pensamentos, desejo, imaginação, dúvidas, angústias. E eu, quando nasci, tive que me haver com isso, você também. E a gente vai reescrevendo essa história através da palavra. O campo da palavra, o campo da narrativa, é um campo muito decisivo para a experiência humana. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje? Contando histórias para as pessoas ouvirem e, a partir de ouvir essa história, imaginar outras histórias. A gente, eu e você, nunca sabe exatamente o que a nossa palavra vai reverberar no outro. O que vai deflagrar neles, em termos de outras histórias, é infinito. Quando a gente escreve um livro, quando a gente conta uma história, quando a gente faz um podcast, a gente está sempre abrindo uma janela para o infinito, para a possibilidade, para a invenção.
Então, eu acho que a gente precisa ter um tempo para isso, porque isso é o que nos humaniza, é o que nos produz, o que nos forma e o que nos garante a dimensão do encontro, que para mim seria a quarta e última grande dificuldade. A gente vive super conectado, mas a gente está meio solitário. A gente está com dificuldade de se encontrar propriamente, de viver a potência do encontro como uma experiência tão forte que muda quem está nessa experiência. Ou seja, depois desse podcast eu sairei diferente e você também. Graças a esse encontro nosso aqui. Viver isso plenamente, segundo um estudo muito interessante de Harvard, é o que produz efetivamente felicidade, né? O que faz com que a gente se sinta feliz ao longo da trajetória da vida é ter juntado bons encontros, bons relacionamentos, a possibilidade de ter boas relações. Então, acho que essas 4 dimensões ainda nos são muito caras e a gente precisa cuidar delas. Isso que você está falando é muito interessante e me faz pensar nas novas gerações. Você acha que essas gerações, né, mais novas, a geração Z, ela está sentindo essa dificuldade de repertório, de criar narrativas? Está faltando um pouco a palavra? Eu acho que cada geração tem seus desafios. Né? Eu não sou um saudosista, eu não sou um nostálgico, eu não sou um retrotopista, ou seja, eu não fico imaginando a utopia do passado, como se bons foram aqueles tempos que passaram. Aliás, é o que acontece naquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, não sei se você viu, que o escritor vai voltando cada vez mais, e quando ele acha que está num tempo bom, o pessoal diz, não, mas bom era aquele lá de trás, okay. Ele volta e volta e volta e nunca acaba, porque a gente sempre tem essa ideia de que no passado há coisas melhores do que hoje. Por quê? Porque antes da angústia, da incerteza, que o presente nos obriga, a gente tende a maquiar, fazer um peeling, sabe? Um botox no passado para deixar ele bonitinho. Mas o passado teve suas tretas. Agora, eu acho que você tem razão, que a treta dessa geração contemporânea passa por uma crise da narrativa, passa por uma crise da palavra, passa por uma crise de poder ler um texto um pouco mais longo, ter a paciência de ouvir um podcast um pouco mais, sabe? De poder escutar uma narrativa um pouco mais longa, porque é uma geração que lida com a aceleração como se isso fosse uma vantagem na vida. A cultura contemporânea ela nos faz crer que quanto mais rápido, melhor. Mais produtivo, mais eficiente, o que não é bem verdade. O que o movimento slow, né, que o Cauã Honoré é um dos defensores, ele prega, é que a gente precisa viver no tempo que temos para viver. Então, o tempo para esse podcast é o tempo para esse podcast, nem mais nem menos. Isso não quer dizer fazer as coisas lentamente, quer dizer fazer as coisas plenamente. Ou seja, vamos viver o que podemos viver naquele momento. E nós somos uma geração que tem muita dificuldade de fazer isso, porque nós somos impelidos a chupar cana e assoviar. Enquanto a gente cozinha um feijão, a gente responde um WhatsApp. Enquanto a gente responde um WhatsApp, a gente briga com a namorada. Enquanto a gente briga com a namorada, a gente vê o telejornal. Enquanto a gente faz isso, a gente termina um relatório, vê uma planilha, cuida da atividade de casa das crianças, passa uma vassoura na casa. Ou seja, é como se nós fôssemos obrigados a ser multitarefas e como se não fôssemos, estivéssemos para trás na lógica competitiva, violenta que nos assola. Então, o que a gente tem notado é que isso tem produzido um certo adoecimento, um certo sofrimento do humano, porque é muito difícil para o humano essa ideia de dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo sem a sedimentação interna daquilo que se vive, né? Então, eu acho que sim, esse é um desafio para essa... E, ao mesmo tempo, a sensação de que você não está conseguindo, né? É impossível. Eternos devedores, né? Eternos devedores. Nós somos. Alessandro, como é que a gente tem alguma dica prática de como a gente exercita essa atenção plena? Eu acho que é um perigo essa positividade tóxica, né? Porque faz a gente acreditar que se você não está vivendo a atenção plena, é uma falha sua. E o que eu estou tentando aqui desconstruir é que, na verdade, isso é um grande enredo, muito mais poderoso do que eu e você, e de que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, e que nos impele a isso, nos empurra a isso. Então, não adianta a gente achar, eu sou o tamanho dos meus sonhos e eu vou dar conta disso sozinho. Não vamos. Nós vamos precisar nos encontrar, nós vamos precisar nos dar as mãos para poder pensar uma outra lógica de experiência humana, onde caiba uma dimensão do tempo que seja outra. E uma coisa que ajuda muito é a gente fazer um certo planejamento, né? Isso não vai resolver os problemas, mas vai ajudar a lidar com eles. Porque quando a gente faz um planejamento, o cérebro humano ele gosta de uma previsibilidade. Então, se a gente tem um planejamento, uma certa rotina, se a gente tenta achar um tempo na vida para ocupar
ela com coisas que são importantes, a gente vai elencando prioridades. Tem uma cena na internet interessante, que é um cara que pega umas pedras muito grandes, umas pedrinhas muito pequenas, e 2 recipientes. E ele fala, coloca primeiro as pedras grandes aqui, aí você põe. Ou coloca primeiro as pedras pequenas, aí você põe as pedras pequenas. Agora põe as grandes, não cabe. Porque as pedras pequenas ocupam, as grandes não entram. Agora, se você põe primeiro as grandes e depois você coloca as pequenas, cabe tudo. E as pedras grandes são as grandes prioridades estruturais da sua vida, e as pequenas são as miudezas do dia a dia. Se você se ocupa excessivamente com as miudezas do dia a dia e não há espaço na sua rotina para as grandes coisas importantes e centrais da sua existência, você está fazendo uma escolha estratégica muito ruim. Dito de outra maneira, se você não tem na sua vida 30 minutos por dia para cuidar do seu corpo, isso não é culpa sua. Isso é culpa de uma engrenagem muito louca, violenta, complexa, que assola a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você precisa tentar lutar contra isso, porque se você não fizer isso, seu corpo vai pifar. E se seu corpo pifar, você não tem o trabalho, você não tem a mulher, você não tem o filho, você não tem como dar conta de todas essas outras prioridades. Então, essa ideia do autocuidado como uma imposição, ela é cruel, por um lado, porque faz a gente acreditar que só depende da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente, mesmo com essa lógica difícil, a gente tem que achar saídas possíveis para criar uma rotina minimamente aceitável para que a gente consiga isso. Claro que para mim e para você isso é muito mais fácil, né? Nós somos pessoas que estamos sentados em privilégios históricos seculares, né? Nós temos trabalho, plano de saúde, ar-condicionado, carro. A gente tem uma série, né, de educação. Então, quando a gente pensa num país como o Brasil, que é um país desigual, violento, cruel, essencialmente há 500 anos, é difícil para as pessoas que estão vivendo ali com um salário mínimo pensar nessa dimensão que eu estou falando. Mas para aquelas que têm condições de vida um pouco mais estáveis, parece que a gente precisa realmente lutar contra essa engrenagem para achar onde estão as nossas pedras maiores, as nossas centralidades, o relicário das nossas essencialidades deve ser protegido sob pena da gente se ocupar com o que é secundário e deixar de dar conta do que é essencial. Esse planejamento, né, eu concordo plenamente, assim, eu não consigo viver sem agenda. E o ok, você ir dando ok lá nas tarefas do seu dia, muito aquilo que é prazeroso, importante, né? é muito prazeroso, exatamente. Tem outras coisas no dia a dia que a gente também, que dão essa sensação de que a vida está entrando em ordem, né, Alessandro? Arrumar o guarda-roupa, Porque isso arrumar faz a bolsa. com que seu cérebro não precise gastar energia com o imprevisível. Porque a vida vai dar conta de colocar na nossa rotina os imprevisíveis. A gente não precisa se preocupar com isso, porque isso vai, como diz o Gilberto Gil, mistério sempre há de pintar por aí. Não tem jeito, vai rolar. E que bom que rola, porque isso faz a vida ficar alegre também e dá uma sacudida no existir. Mas quando a gente consegue fazer uma certa ordem de planejamento, a gente tira do cérebro a necessidade de ficar se adaptando, se adaptando, se adaptando. Toda vez que o cérebro tem que ficar se adaptando o tempo inteiro, ele está submetido a um estresse. E isso gasta energia. Então, ter um mínimo de previsibilidade, deixando um espaço para o insuspeitado, para o inédito, para o misterioso, para o fantástico, eu acho que é uma conta de chegar interessante para aqueles que podem, para aqueles que conseguem. Falando do âmbito de relacionamento, né? A gente tem, pegando o âmbito profissional, a gente tem pessoas com gerações diferentes e aí você, quando a gente analisa pessoas mais velhas que vivenciaram tecnologias diferentes, né? Existe algum conflito de relacionamento? Como é que você enxerga esses conflitos de relacionamento entre as gerações diferentes? Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o novo, porque nós dois somos talvez a primeira geração que numa mesma vida viu coisas completamente antagônicas acontecer. Você deve ser um pouco mais nova do que eu, mas você viveu como eu. Você viu fita cassete, você pegou um bocal de caneta Bic para rebobinar uma fita cassete e você ouve streaming no celular. Você rebobinou fita para devolver na locadora e você assiste nos streams da TV. Você mandou cartas ou cartões postais e você hoje usa o aplicativo de mensagem instantânea. Então, nós somos a mistura dos Flintstones com os Jetsons. Concorda? Na mesma vida. Então, quando a gente olha para isso, a gente fica um pouco assustado, mas, como diz o Chico Buarque, não se afobe não, que nada é para já. Os amores serão sempre amados. Ou seja, a humanidade dá seus pulos.
Quando a caneta esferográfica foi inventada, as pessoas não assinavam documentos com ela porque ela não era confiável. E aqui estamos nós. Quando a televisão chegou, os livros iriam acabar. E as bienais estão lotadas, com centenas de milhares de pessoas comprando livros. Né? Quando a gente imaginou que vocês, mulheres, colocaram os maiôs, o mundo tinha acabado o seu sentido, tudo estava perdido. E aqui estamos nós, com maiôs efetivamente menores, mas aqui estamos nós. Ou seja, a gente acha um jeito, a humanidade tem isso, uma capacidade de adaptação muito interessante. Então, eu acho que a gente vai achar um jeito de conciliar esse avanço tecnológico tão forte, tão potente, com as nossas demandas subjetivas e coletivas. Eu acho que a gente vai achar um jeito. A diferença é que nós estamos vivendo no momento em que isso está acontecendo. Nós somos um intervalo paradigmático. Nós estamos entre um passado que ainda não terminou totalmente e um futuro que ainda não veio. Então, para a gente é mais difícil vislumbrar horizontes. A gente não acredita muito no futuro. Mas a gente vai dar um jeito. Talvez não eu e você, talvez nossos netos, nossos filhos, mas a gente, enquanto humanidade, vai conseguir uma saída para isso tudo. Como é que a gente pode aproveitar a tecnologia a nosso favor para enriquecer, por exemplo, a educação das crianças? É possível? Sim, eu acho que sim. Eu acho que as tecnologias elas são um benefício se bem utilizadas, mas elas são ao mesmo tempo desenhadas por uma indústria trilionária, com o melhor da ciência, com o melhor da tecnologia, para que a gente fique absorto nela e, portanto, isso não é bom. Eu não quero voltar a tirar retrato, como a gente diz aqui na Bahia, com as câmeras analógicas. A gente tinha que botar um filme, rebobinar, não sei o quê, voltar, levar, esperar, fazer a pose, a luz e tal. Mas há coisas nessa experiência que são muito úteis. A gente planejava. A gente lidava com a frustração, porque se saísse o olho vermelho do batizado da criança, não tinha o que fazer. Quando a gente terminava um relacionamento, a gente cortava a pessoa da foto e para sempre aquela foto ficava com a cicatriz que nos lembrava dessa nossa relação. A gente se preparava, achava a luz, penteava o cabelo, tomava banho, passava perfume para poder tirar a foto. A gente tinha rituais. Então, há coisas daquela experiência que são úteis hoje. Mas eu não preciso voltar a elas para resgatar essas coisas. Eu quero continuar usando o meu aparelho para viajar, pagar conta em banco, tirar foto, tudo no mesmo lugar. Mas eu quero também entender que há coisas do passado que merecem lugar no mundo contemporâneo, porque eles nos conformam, porque eles nos dão um outro tipo de experiência, porque eles nos ajudam a pensar e a sentir a vida de outra maneira. Então, nem tudo do passado é ruim e merece ser descartado, nem tudo do passado é absoluto e precisa voltar hoje, mas a gente tem que fazer as pazes com o passado, trazendo dele aquilo que nos forma, aquilo que nos conforma, aquilo que ainda nos ajuda a viver e a aprender com a vida, e ir superando aquelas coisas que a gente já testou e já viu que não servem para o mundo contemporâneo. Você acha que a criança e o adolescente hoje, eles têm mais dificuldade de lidar com as frustrações? Acho que sim, porque o mundo ele é todo desenhado para que essas frustrações não aconteçam. Meu pai e minha mãe, eles não estavam preocupados em me produzir frustração, porque a vida já dava conta disso. Veja, mesmo eu que tinha uma condição socioeconômica muito confortável, eu ganhava presente em duas épocas do ano, né? Natal e aniversário. Dia das Crianças não era muito comum. E quando a gente ganhava uma bicicleta, por exemplo, no Natal, essa bicicleta vivia comigo anos. O critério para se trocar uma bicicleta de uma criança da minha geração era um critério ortopédico. De tanto o joelho bater no guidão, a menina começava a andar torto, e a gente dizia, vamos trocar a bicicleta que isso é mais barato que consertar o joelho. E a gente pegava essa bicicleta e dava para o irmão mais novo. Era assim que as coisas aconteciam. E enquanto isso não acontecesse, eu limpava, lustrava, trocava o cabo de aço, trocava a borrachinha do freio, mudava a câmara de ar. Eu fazia uma série de investimentos nesse relacionamento com essa minha bicicleta, onde eu ia consertar. Hoje, o sujeito contemporâneo não quer consertar mais nada. Ele quer trocar. Ele é impelido à troca. A gente não conserta relacionamentos, a gente não conserta um trabalho que não está bom, a gente não conserta um eletrodoméstico, a gente não conserta nada. A gente é impelido a trocar. E viver trocando nos ajuda, de certa maneira, porque as coisas são mais rápidas, mas nos desajuda, porque nos impede de lidar com frustrações, com reparações, com reconciliações, com reconstruções, que são movimentos muito próprios da subjetividade humana. Então eu acho que a gente precisa achar uma justa medida entre essa obsolescência programada que azeita a lógica imperiosa do consumo e a chance de poder aprender a reconciliar, a consertar,
a refazer laços com as coisas, com as pessoas e com as experiências. Você vai falar na 34ª Convenção ADEME sobre um tema que dá muito pano para manga, né? Viver e trabalhar no século XXI, seus desafios e possibilidades. Vai falar para um grupo de empresários, né, de pessoas que muitas vezes lidam com as exigências dos resultados imediatos. Quero dar um spoiler do que é que esse público vai Acho que o ouvir. principal spoiler que a gente pode dar é, além de tudo que a gente já conversou aqui, que estará lá, é essa conjugação entre a dimensão do trabalho e da vida pessoal. Né? Essa conjugação entre como trabalhar é uma experiência humana. E como uma experiência humana não pode nos desumanizar. Como trabalhar é uma construção humana. E sendo assim, nós precisamos achar maneiras de fazer isso, encontrando todos esses resultados que são muito importantes que eles existam, de uma maneira que seja possível lidar com o tempo, com a saúde. Nós hoje já somos muito mais afeitos a essa minha proposição, porque sabemos que essa aceleração, essa desumanização, essa patologização que a gente termina vivendo por força dos adoecimentos inerentes à maneira como vimos vivendo e trabalhando no mundo contemporâneo, não é um bom negócio para ninguém. Então, é a gente achar uma maneira de pensar essas medidas dos resultados de forma mais consistente, de forma mais cuidadosa e de forma que faça sentido na vida humana. Se assim não for, eles vão estar vazios, eles vão cobrar outros preços, eles vão tropeçar em outras armadilhas que talvez antes não ficassem tão claras e tão nítidas, mas agora a conta está chegando e a gente está vendo isso de maneira muito clarividente, muito óbvia, muito cristalina. Alessandro, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no ADMcast. Deixar o convite para as pessoas de 5 a 9 de dezembro, né, associados à ADEME, tem um encontro marcado lá na 34ª Convenção ADEME. E para finalizar, eu queria que você dissesse como você enxerga a educação no futuro. Olha, a educação, para mim, é a grande chance que nós temos de transformação da vida. Porque aprender é sempre um ato de encontro. A gente só aprende quando a gente é afetado por algo e é sempre através do outro. Né? O outro, esse mito da independência, sabe? Que a gente pode existir independente do outro, isso é uma mentira. O sujeito humano ele é interdependente. Ele depende do outro para nascer, para viver, para comer, para trabalhar, para andar, para tudo, para aprender. Então, o Paulo Freire dizia assim, a educação não vai mudar a realidade. A educação muda pessoas. E essas pessoas mudam a realidade. Então, a educação, para mim, ele é um emblema civilizatório mais potente para a transformação da nossa realidade através da transformação de vidas humanas. Transformar vidas humanas nas esquinas, nas praças, no ambiente de trabalho, nas escolas, em todos os espaços onde tem gente, é uma forma de reverenciar a educação como forma de transformação de pessoas e, por conseguinte, da nossa realidade. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o ADMcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário. Se você quiser saber mais sobre o setor, você também pode acessar as redes sociais da ADEME e o site ademe-ba.com.br. Muito obrigada e até a próxima.